Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e mais um vídeo com uma proposta de trazer um conteúdo diferenciado. E eu vou falar sobre alguns discos de música que são verdadeiras aulas de construção de mundo, de roleplay, né? E vai ser uma série que eu vou falar quando der vontade, talvez uma vez por mês, talvez uma vez por ano. É, E vai ser de estilos diferentes, não necessariamente vai ser sobre os estilos musicais que eu mostrar aqui hoje, porque eu escuto muitos estilos musicais diferentes, mas muitos mesmo. E vou falar aqui por que desse tipo de vídeo e alguns critérios, né? Eu sempre fui muito ligado em música, sou formado em música, e dentro da música uma coisa que sempre chamou atenção foi os discos conceituais, que são discos em que todas as músicas giram ao redor de um tema. Então você pode colocar aí que um dos mais famosos talvez seja o The Wall, do Pink Floyd, ou Nightfall on Middle-earth, do Blind Guardian. Só que dentro dos discos conceituais, né, muitas vezes eles estão ligados por um tema, mas não contam uma história. Agora existem discos que contam histórias, literalmente, em que a cada música, cada parte é o trecho de uma história que tem começo, meio e fim. E esses são os que eu mais gosto. E geralmente no rock eles são chamados de ópera rock. E no metal eles são chamados de ópera metal, como Avantasia e tudo mais. E eu acho que tem uns que são verdadeiras aulas de construção de mundo mesmo. O mundo vai sendo apresentado através das músicas, através do som. E esses mundos podem ser usados no RPG solo, por que não? Então vou começar falando sobre o Ayreon. Né? Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui. Tá belezinha. Não, deixar preto aqui atrás. O Ayreon é uma banda de um holandês chamado Arjen A. Lucassen, que é um dos meus músicos favoritos, que todo o disco dele é uma ópera metal, né? E com um estilo diferente, né? Embora o progressivo seja o estilo mais... tem diferente. Então ele tem uma série de discos que chama Universal Migrator. Tem a parte 1 e a parte 2 e é uma história muito bizarra, muito louca, né? Pra você ter uma ideia, dá uma olhada na tela. E é o cenário onde começa. Assim, ele se passa no ano de 2082, ou 2182, mas acho que é 2082, em que a humanidade fez uma colônia em Marte, e a humanidade aqui na Terra ela se dizimou, se autodestruiu, e em Marte também se autodestruiu por causa de guerras e tudo mais, e sobrou um cara. E esse cara, ele decide entrar numa máquina, que é a máquina Universal Migrator, e essa máquina ela transfere a consciência dele para o passado. Então esse primeiro disco, que é chamado de Dream Sequencer, aliás, o nome da máquina é Dream Sequencer, desculpa. Universal Migrator é outra parada, já vou falar o que é. Que é essa máquina que é o sequenciador de sonhos que na verdade transfere a mente dele para o passado. Então esse primeiro disco é ele vindo por vários eventos importantes da Terra, só que é feito de trás para frente, de frente para trás, né? Então ele começa a vir do Homem à Lua, vai descendo, chega no Império Inca, depois está lá quando os homens saíram das cavernas, então ele vai voltando. E esse primeiro disco conta isso, cada música é um período diferente, só que é o mesmo personagem, que é como se fosse uma viagem no tempo mental. Muito massa, muito bacana. As letras são fantásticas, é muito fácil achar as letras desse disco na internet, é muito fácil achar, tem no YouTube para ouvir esse disco, e é fácil achar traduções também. Só que aí vem a parte 2, deixa eu ver onde é que tá a parte 2, que é essa daqui, que é Flight of the Migrator. O que acontece? E aí, quando terminou a história da Terra, a mente desse cara continuou viajando, então ela foi pro espaço. E no espaço, ela começa a acompanhar a formação do universo, das galáxias, buracos negros e tudo mais. Então, nesse disco, conta essa formação dele conhecendo vários fenômenos astronômicos e divagando sobre isso, de onde que veio, de onde que é. E no final, esse cara ele encontra finalmente o Universal Migrator, que seria uma força cósmica responsável por espalhar a vida pelo universo. Olha só a piração disso daqui, é muito bom, é muito encaixadinho, né? E todos esses
os discos desse cara são temáticos. Por exemplo, esse aqui, ó. Não é esse não. Deixa eu ver se eu acho. Já vou falar desses aqui. Infelizmente eu não baixei o que eu queria. Eu baixei só esses daqui. Né? Ele tem um que chama Into the Electric Castle. Que a história é o seguinte. Existe num lugar, além do tempo, além do espaço, existe um castelo. E uma mente poderosíssima por trás desse castelo pega pessoas de lugares diferentes do tempo. Então ele pega um guerreiro celta, pega um cara que mora num mundo cyberpunk, pega uma pessoa do nosso mundo e coloca todo mundo lá para descobrir o porquê que eles foram trazidos até lá. Muito legal mesmo. Como vocês podem ver, a minha segunda dica é o Rhapsody. Aí muita gente sempre pergunta quando eu falo do Rhapsody. Tarcísio, mas o Blind Guardian é bem mais legal que o Rhapsody. Cara, eu também, musicalmente eu prefiro o Blind Guardian, mas por que eu escolhi o Rhapsody? E por que não vai aparecer o Blind Guardian nessa série? Porque o Blind Guardian, por mais que eu goste deles, eu adoro, eu acho aquele vocalista um absurdo, assim, o cara não é um ser humano, é um alienígena, eu tenho certeza que ele é um alienígena. Só que o Blind Guardian, ele pega outros mundos já estabelecidos, né, como O Senhor dos Anéis, a Terra-média, alguns outros escritores, e ele escreve músicas baseadas naquele mundo. Né? Então ele não trabalha com a construção do mundo, propriamente falando. Né? O dia que o Blind Guardian lançar um mundo deles especificamente falando, aí talvez eu aborde, né? E até onde eu sei, posso estar falando bobeira, eles ainda não fizeram isso. Eles sempre trabalharam com outras mitologias de outros mundos. O Rhapsody não. O Rhapsody ele criou um mundo mesmo, e é muito RPG, né? Que são as Terras Encantadas. Por exemplo, essa é a capa do primeiro disco, esse cara com a espada e o unicórnio, ele é o Warrior of Ice, né, o Guerreiro do Gelo. Ele é um guerreiro que vem das Terras do Norte e ele é considerado o escolhido para liderar os exércitos das Terras Encantadas, que são vários reinos, né, Algalord e muitos outros, contra o grande mal que surgiu naquela terra. E aí os discos vão passando e vai contando essa história, vai tendo os personagens, né? Tem um dragão que no final fica bom, tem o mago Arisios, né? Que é tipo um mentor espiritual do guerreiro. Ele conhece uma vila dos anões e ele passa por um portal que vai para um outro mundo, onde ele tem que salvar uma espada mística, que é a Espada de Esmeralda. É a coisa mais RPGística que você vai achar em música. E é muito legal porque se você... Agora é muito difícil alguém comprar CD e tudo mais, mas procura na internet, porque eu comprei esse CD na época que foi lançado, lá no final da década de 90, né? Tá entre os primeiros CDs que eu comprei. E no encarte tinha vários textos, assim, como se fosse uma crônica, tinha os mapas da Terra Encantada, tinha os mapas, e era igualzinho o mapa de RPG, assim, né? E para quem não sabe, quase que eu consigo liberar a escrita oficial, né, ia ser um financiamento de um RPG no mundo das Terras Encantadas. No final, né, eu não consegui fazer isso, porque é uma marca, eu teria que ter autorização da banda, e a banda não pôde por causa das brigas entre alguns integrantes com outros, né, mais especificamente do guitarrista Luca Turilli com o tecladista, o Alex Staropoli, né, por causa dessa briga judicial, né. Infelizmente eu não pude fazer isso. Eu cheguei a contatar a banda e conversei um pouquinho com eles, com o empresário da banda, e assim, eles falaram que tem certos pontos da história que nem eles podem trabalhar em cima, porque tá indo em guerra judicial se pertence os direitos do termo, da história, para um ou para outro integrante. É uma pena, né? Mas eu recomendo muito. São sagas, né? Termina uma saga, começa outra. Começou com a saga da Emerald Sword, né? Da Espada de Esmeralda. Aí foi pra saga do Black Book, se eu não me engano, né? Do Livro Negro. E aí já terminou e já começou outra também. Essa terceira saga eu não tô por dentro, assim. Os 3 últimos lançamentos do Rhapsody eu confesso que eu nem ouvi, né? Mas deve ficar legal, assim, pra quem curte. Então tá, e outra coisa que eu queria falar é esse disco, é um disco nacional, que é de uma banda chama Cartoon. Depois, recentemente, assim, de uns anos pra cá, eles mudaram, começaram a cantar em português e viraram um lance mais mutantes, assim, mudaram até a sonoridade. Mas nesse disco, eles ainda tinham uma sonoridade bem épica, meio progressiva, e esse disco se chama Bigorna,
e é a The Real Story of King Arthur and the Knights of the Round Table, a história real do rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Ele conta a história do rei Arthur baseado em alguns outros registros históricos, registros literários, né? Porque não é histórico. Outros registros literários sobre o rei Arthur. Eles fogem um pouquinho daquele imaginário que a gente costuma ver nos filmes de Hollywood, nas Brumas de Avalon. E ele pega outros registros assim literários que trabalham outros aspectos da trama. Então é muito bacana e é muito bem feito e as letras são muito bem construídas. É um absurdo esse disco aqui. E é uma banda de Minas Gerais. Uma banda de Minas Gerais. E assim, os caras são ridículos, assim, no sentido de que todo mundo toca muito bem e canta muito bem. E o mundo é perfeito, assim. Você pode pegar o encarte e falar, vou jogar dentro desse mundo aqui. É fantástico. E pra terminar tem mais um monte, né? Esse aqui vai ficar pra próxima, tá? Pra quem gosta de uma história mais pé no chão, tem esse disco aqui do Dream Theater, né? Dream Theater, né? Que é o Scenes from a Memory. Muita gente não gosta do Dream Theater. Ai, que chato, eles têm música de 2h30 de duração. Cara, né? Gosto é gosto, eu adoro, eu gosto muito. E também gosto do Meshuggah, que faz música de 30 segundos, assim, não entendo essa dicotomia na cabeça das pessoas, que só pode gostar de uma coisa de um jeito. Né? Enfim, foi meu desabafo. Né? Esse disco é muito legal, porque ele se passa no mundo real, e é um cara que tem várias visões, sonhos, alguma coisa está incomodando ele, então ele procura uma pessoa que faz regressão e ele começa a fazer regressão e aí ele começa a ter flashes no passado, né, de uma vida passada, sobre vários pontos da vida dele que vão explicando o que ele está sentindo atualmente. Olha só, e não é cronológico, né, não é que ele volta depois desse, não, é tudo partido. Essa capa ela tem muito a ver, porque é como se fossem cenas mesmo espalhadas assim, montando uma figura. E, pô, olha só que ideia, né? Você fazer o background do seu personagem como se fosse um mosaico, não cronológico. É muito absurdo. E aí tem algumas cenas, algumas músicas aqui, que não é coisa que tá acontecendo. Tem coisa que tá acontecendo, né? Tem até sonoplastia, né? De carro, do cara andando, de tiro. Mas tem algumas músicas que é o cara, no passado, com a personalidade que ele tinha nessa outra vida, refletindo sobre a vida, sabe? Então o que meu personagem pensava sobre a vida naquela época? Meu, isso aqui é uma aula de contação de história não linear, assim. É muito bom. Se você não gosta de Dream Theater, baixa as letras, sabe? Não precisa escutar o disco. Baixa as letras e acompanha. Vale muito a pena. Então é isso, galera. Coisas que me inspiram, muita coisa disso aqui eu levo pro meu RPG, tá bom? Um abraço, a gente se vê.